paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Trombeta de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente e nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Vamos dar sequência aqui ao estudo do nosso canal, né? Que é a série sobre heresias. E o último vídeo foi sobre a Reforma Protestante. E agora então nós vamos entrar no Calvinismo. Só para a título de introdução, o calvinismo, ao meu ver, é uma das doutrinas mais perigosas que tem. Ela aparenta uma santidade, aparenta como se fosse uma pessoa santa, né, que é calvinista. As pessoas que seguem essas seitas têm cara de ovelhas, são fiéis ali aparentemente, mas quando você vê abrindo a boca para falar da palavra de Deus, aí você enxerga a podridão e conhece verdadeiramente os frutos. Então vamos olhar para as distorções pesadas que essa seita traz e que traz prejuízo e condenação para o povo de Deus. Mostra um Deus esquisito, um Deus injusto, um Deus maquiavélico que fica maquinando as coisas e faz as coisas de forma injusta. Você vai ver bem isso. Então vamos começar pelos textos principais que eles distorcem, que é Romanos 8, 9 e 10. Beleza? Nós vamos falar detalhadamente ali os pontos de cada capítulo para a gente enxergar a podridão dessa heresia e a gente conseguir combater e não cair nessa cilada. Meu irmão, é uma cilada do diabo. Você vai ver que uma vez você lá dentro é só Deus para te tirar de lá, de verdade. Porque aí você fica entrelaçado por aquelas heresias, enganado. E o mais intrigante de tudo é tudo usando a palavra de Deus. Muitos textos utilizados fora de contexto, junto a um monte de livros de várias pessoas, é Calvino, é Charles Spurgeon, vários outros, Paul Washer e por mais, e outros vários que eles vão usando os livros. Você vai ver que por mais que eles usam vários textos, mas a maioria dos seus sermões são embasados em livros desses homens, certo? Do que na palavra de Deus. Então vamos seguir aqui e olhar para a gente entender o que está acontecendo. Se irmãos verem minha voz um pouco estranha, que eu estou um pouco rouco, tá bom, irmãos? Então vamos começar com Romanos capítulo 8, vamos fazer aqui um estudo para a gente enxergar o que Paulo está falando nesse capítulo. Então vamos lá, meus irmãos, vamos entender essa questão através de Romanos 8 primeiro, depois vamos para o 9 e 10. Estou com minha anotação aqui, você vê olhando, eu estou olhando para ela. Meus irmãos, olha só, Romanos capítulo 8 começa falando que não há condenação para aquele que é servo de Deus, porque ele não anda mais debaixo da lei mosaica, mas sim debaixo da lei do Espírito que está sendo escrita no nosso coração. Desse destaque que Paulo vai estar falando sobre, não só sobre a lei. As pessoas, quando vê Paulo falando da lei, tá achando que ele está falando só da lei mosaica. Ele fala da lei do Espírito, a lei mosaica. E quando ele fala da lei do Espírito, está falando dos 10 mandamentos, aquele que Deus deu lá para o povo de Moisés. Porque você vai ver, Moisés recebeu uma lei como aliança, são 10 mandamentos. Depois, aquele povo traiu a Deus, né? E aí, a partir dessa dureza de coração, a lei foi parar em tábuas de pedra. Então, Deus teve que ir acrescentando leis, que deu um total de 613, por causa da dureza de coração deles. Então, Paulo fala dessa lei mosaica, que são esses 603 mandamentos a mais. Fala da lei do Espírito, que é a lei de Deus escrita em nosso coração, que é os 10 mandamentos que nós temos que cumprir. Não matar, não roubar, né? Que não assassinar, na verdade, não roubar, não cobiçar. Essa lei de Deus, ela está no nosso coração. Deus também fala da lei da graça, que é uma lei dada por Jesus, onde Jesus resume os 2 mandamentos em toda a lei e o profeta. Então você vê que o Sermão do Monte nada mais é, ao meu ver, que a explicação da lei de Deus, do reino de Deus, que é baseada em suas leis, certo? Então nós temos que entender essas diferenças que Paulo está falando, certo? Aqui ele está falando, nós não vivemos mais debaixo da lei mosaica, mas por quê? Porque ela mostrava o pecado, ele explica isso. Só que agora nós estamos debaixo do Senhor, ele vai explicando isso ao longo desses capítulos. Ele fala que o Espírito de Deus ele vive em nós. E o que o Espírito de Deus faz? Ele está na vida do crente para poder
escrever a lei de Deus e nos ajudar a vencer a tribulação. Então o Espírito de Deus ele trabalha em nós, no nosso caráter, na nossa vida, escrevendo a lei de Deus em nós. E finalmente Paulo conclui falando que nós temos a esperança, sabe, de que por meio de Jesus Cristo nós vamos ser salvos e nada vai nos separar do amor de Deus. Então essa é a graça é o sacrifício de Jesus. Mas nós precisamos ter esperança e confirmar a nossa salvação. Mas nada, nem o mundo, ele vai visitando, nem as potestades, nada vai nos separar do amor de Deus. Certo? Então, num capítulo tão maravilhoso, nós vamos pegar agora os pontos aonde é distorcido, que pega, tira do contexto e começa a falar coisas que a Bíblia não fala. Certo? Então, vamos olhar agora para os pontos calvinistas. Olha só, então vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, presta bastante atenção, ó. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E ao que justificou, a este também glorificou. Este é um dos textos que os calvinistas utilizam para falar de eleição. Aquele modo de eleição injusta, que a gente já vem comentando aí em vários vídeos do canal, mesmo que em pontos pequenos, que Deus escolheu um para a salvação e outro para a perdição. Eles usam, um dos textos que eles usam é esse. Porque Deus te predestinou, você é eleito. Se você é salvo, uma vez salvo, jamais perde salvação. Não importa o que você faça, a lei é da graça. Você não precisa fazer nada. E aí, vem com essa história que Deus escolheu, por exemplo, eu para perdição, minha esposa para salvação. Não importa o que eu faça, eu vou ser perdido. Não importa o que ela faça, ela vai ser salva. Vocês conseguem enxergar alguma justiça de Deus numa conversa dessa? Você vai ver que quando você ouve um tipo de coisa dessa, você fica pensando, nossa, mas Deus, como assim? Se eu vou ser perdido, eu vou ser perdido para sempre, não posso querer seguir o Senhor. É bem por aí que eles fazem. Só que você vai ver que eles sempre são os escolhidos. Eles nunca falam assim, não, chega na igreja deles e fala assim, ó, aqui dentro de vocês aqui vai ter alguns que vai ser para salvação e outros para perdição, não importa o que vocês falam. Não, eles não falam isso. Eles estão lá na igreja deles pregando como se toda a igreja fosse escolhida. Aí a pergunta é como que eles sabem que todos estão sendo escolhidos? Você vê que eles entram em contradição entre eles mesmos e é uma conversa engenhosa de enganação com aparência de santidade. Mas olha só, presta atenção no texto, o próprio texto mesmo, vou nem ler outro, olha só. Primeiro, né, vou ler os outros agora, mas só para você ler aqui, ó. Porque o que antes conheceu também predestinou. Paulo falou muito claro, antes ele conheceu, para depois ele predestinar. Porque Deus tem onipotência, onisciência, onipresença. E a onisciência, ele sabe de todas as coisas antes de acontecer. Então, o que Paulo está falando aqui? Antes, quando estava só o Senhor Jesus e Deus, unidos através do Espírito Santo de Deus, estava lá na eternidade, e Deus falou assim, vamos criar todas as coisas, o céu, a terra, tudo. Quando ele teve essa ideia, dali para frente, ele conhecia tudo. Não que ele conhecesse antes, é só um ponto para vocês entenderem, porque Deus sabe de todas as coisas. Antes dele ter ideia, ele já sabia que ia ter ideia, assim por diante. Então, vamos ficar num ciclo regressivo, porque Deus é maravilhoso. Mas olha só, quando ele pensou, vou criar o homem, ele já sabe tudo que a gente vai fazer. As minhas escolhas, as suas escolhas, o pecado de Adão, tudo, ele sabia de tudo. E quando ele teve a ideia, vou criar o homem, todas as coisas, o céu e a terra, ele já sabia como é cair no pecado. Que ali o Senhor Jesus já se entregou para morrer por nós. Por isso você vai ver Paulo falando que Jesus morreu antes da fundação do mundo. De fato, na nossa linha de tempo aqui, Jesus não morreu antes da fundação do mundo. Mas por quê? Porque Deus, quando ele enxergou o pecado, ele já sabia que Jesus ia precisar vir, Jesus se ofereceu para vir, o Pai quis que ele viesse. Então tudo aconteceu no momento que Deus criou, teve a vontade de criar todas as coisas, ele já sabia tudo que ia acontecer, até o fim do milênio, depois, trono branco, ele já sabia de tudo, e ele sabe da eternidade toda.
Com base nisso, Paulo falou, ó, antes ele conheceu o que? As nossas obras, as nossas escolhas, o que a gente ia escolher para fazer, se íamos escolher a Jesus, se não íamos escolher, porque Deus não exclui o nosso livre-arbítrio, Ele não entra em contradição. Se Ele nos deu livre-arbítrio, é para nós utilizarmos dele. Ele não quer um monte de marionete e robô seguindo ele porque é obrigado a seguir, porque é isso que a eleição fala. Se você é eleito para salvação, não importa o que você vai fazer, você vai ser salvo. Você precisa, eles vão falar, ah, não, mas nós não falamos isso. Fala sim, irmãos. Eles tentam depois desconversar o que eles falam, mas quando você vai vendo, é só você olhar no dia a dia, no que eles estão pregando. É o que eles falam, quando eles leem o texto, é o que ele está falando. Foi escolhido, Deus obrigou, aquela pessoa é eleita. E a outra a mesma coisa, não é eleita. Está perdido, não importa o que faz. Isso é uma doutrina do maligno. Então Deus considera o nosso livre-arbítrio, não só nós, como de toda a criação. Você vai ver Paulo falando, e a própria Bíblia falando também, dos anjos que caíram e desobedeceram ao Senhor, que não foi aquela rebelião, foi aquela dos filhos de Deus lá de Gênesis capítulo 6, filho de Deus, filho dos homens. Então aqueles anjos estão lá no lugar mais profundo do Sheol, que é o Tártaro, que fala lá em Judas, estão lá aguardando, porque eles já estão condenados. Satanás fez uma rebelião lá no céu quando a maldade saiu do coração dele. Os anjos teve o livre-arbítrio de escolher a Deus ou não. Entende? Toda a criação de Deus tem a escolha de querer servir a Deus ou não. Por quê? Porque Deus prova toda a sua criação. Ele vai provar as pessoas do milênio, vai provar está provando todos nós, provou toda a criação celestial quando Satanás fez aquela rebelião. Então ele prova por quê? Porque ele quer que nós sirvamos a ele de livre e espontânea vontade. Não é uma eleição que ele escolheu e acabou, não. Só que ele já nos elegeu porque ele sabia o que nós íamos escolher. Entende? Por isso que Paulo falou do que antes conheceu, ele também predestinou. Porque para sermos chamados, para sermos cordeiros com Cristo. Ele explica, porque para que Cristo fosse o nosso primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Cristo primeiro morreu, que é a graça dada por Deus de graça, porque nós não tínhamos condições de nos reconciliar com Deus. Não importa o que a gente fazia. Você entende? Aí onde eles entram na bagunça. A obra que nós fazemos é porque Cristo morreu por nós. Só que nós temos que confirmar a salvação. Cristo colocou à disposição da gente a opção de ser salvo. Tá aqui, ó, meu filho morreu e reconcilia a humanidade comigo através dele. Todo aquele que crê em Jesus se reconcilia com Deus. É isso que a palavra está falando. Então, ou seja, a graça de Deus dada a nós é a morte do seu filho. A partir do momento que ele fez isso, agora depende da gente querer aceitar ele ou não. E depende mesmo. Nós vamos olhar aqui, porque você vai ver a palavra falando isso. As pessoas não lêem o texto. Depende da gente. Jesus mesmo falou que o reino de Deus é tomado à força. Você entende o que com isso? Você vai fazer nada e entra no reino de Deus? Não. Você precisa trabalhar, correr atrás, tomar o reino de Deus à força. Porque ele veio e fez o que era impossível da gente fazer, que era pagar a conta com sangue, pagar a conta de uma vida sem nenhum pecado. Mas ele veio e fez isso por nós. Agora nós podemos ser salvos, se crermos nele e andarmos em santidade. Se não fizer isso, não é salvo. É a escolha nossa. Nós vamos escolher a Cristo ou não. Ele nos escolheu primeiro. Porque lá no início, como eu disse, quando ele viu que tudo ia dar errado por causa do pecado, ele podia ter desistido, mas não. Ele nos escolheu porque ele amou a sua criação. Deus amou a criação e escolheu prosseguir com a gente para que nós pudéssemos estar com ele. E olha aqui para você ver outro texto que fala uma coisa. Não é só Paulo que fala isso, olha só. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Olha só. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz sejam multiplicados. Você viu o que ele falou? Ó? Pela presciência nós fomos escolhidos, pelo que Deus sabia antes das nossas escolhas, então ele sabia que nós íamos escolher a ele nos elegeu. Olha só, para quê? Para a santificação do Espírito. O processo de santificação é obras que você vai fazer. O Espírito de Deus vai te limpar, vai limpar o seu caráter, vai fazer você ser uma nova criatura diante de Deus, porque quando você nasce espiritualmente, você é um bebê espiritual. Por isso que Paulo fala que eles só bebem leite e não crescem espiritualmente. E não conseguem comer comida sólida. Por quê? Porque são bebês. Então, a nossa trajetória é assim. Nós nascemos na fé e temos que viver em santificação. O Espírito de Deus escreve a lei em nós
e fazemos boas obras, viu que tem que ter a obra? Então, é isso que Pedro está falando aqui. Para quê? Para obediência, ou seja, para se submeter à vontade de Deus, à lei de Deus, pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, certo? Então, você vê que além de Paulo, Pedro também fala isso. E Paulo, ele fala também sobre esses assuntos em outras partes das suas cartas. E aí você junta tudo que Paulo fala e você entende essa questão da eleição como ele destrincha ela de forma maravilhosa. Olha só, vamos olhar para Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6, depois eu vou pular para o 11 ao 13. Mas eu quero que você tenha em mente essa questão que eu expliquei sobre a eleição até agora, que não é calvinista, mas é uma eleição justa, onde Deus deixa você escolher entre o bem e o mal, igual ele falou em Deuteronômio. Ele colocou o bem e o mal diante da gente e a gente vai escolher o bem ou o mal. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6, depois o 11 ao 13, beleza? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, olha só, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos em adoção em Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Quem? Jesus. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que ele não conheceu essa fundação do mundo, ele já nos predestinou. Para quê? Para o beneplácito da sua vontade, que para a glória e louvor dele na sua graça. E nos fez agradáveis a ele, ou seja, não reconciliou, porque o pecado desagradou a Deus e separou o homem de Deus. Mas ele nos fez agradáveis de novo no amado, ou seja, em Cristo. Através de Cristo, ele nos fez de novo agradáveis para ele, certo? Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Você vai ver que o nosso livre-arbítrio não anula a vontade de Deus, certo? Ele olhou para a gente, enxergou nossas vontades, o que a gente escolher, se escolher ele ou não, e todas as nossas escolhas de vida, e com base nisso, olha o poder de Deus, ele executou a sua vontade. É por isso que às vezes nós falamos muito, por exemplo, que Deus pega o que a gente faz de errado e conserta. A gente toma as escolhas erradas na nossa vida e se arrepende, e Deus vem e traz uma transformação na nossa vida e corrige aquilo que a gente fez de errado. Ou seja, ele pega nossas escolhas erradas, transforma e faz a gente ir mudando de caráter, mudando de escolhas até chegar à parte correta novamente. Então por quê? Porque ele executa a sua vontade em cima das nossas escolhas, entendeu? E isso é maravilhoso, porque isso demonstra o tamanho do poder dele. Porque imagina o tanto de escolhas diferentes que as pessoas tomam no mundo. E mesmo mediante milhares e milhares de pessoas, ele continua executando a sua vontade, independente do que a gente escolhe. Porque ele utiliza os meios disponíveis para executar a vontade dele. Mesmo se a gente escolhe mal, ele executa a vontade dele. Você vê que ele usava aquelas nações más para trazer juízo sobre Israel. Viu só? Eles estavam escolhendo mal, não estavam diante da vontade do Senhor, mas ele usava aquela escolha mal para ele executar o juízo dele sobre Israel, que estava desobedecendo a Deus. Então você vai ver que tudo ele faz conforme a vontade dele, mas sem excluir nosso livre-arbítrio. Então Paulo falou dessa forma. Então vamos lá. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, cremos em Deus, recebemos o selo do Espírito de Deus que entra em nós, que é uma porção do Espírito de Deus que está em nós, que é o penhor da nossa salvação. E a partir daí, nós começamos a praticar boas obras. Antes disso, nós praticamos más obras. Sempre temos que executar a obra, ou má ou boa. Antes de termos o selo do Espírito, antes de nos entregarmos a Jesus, praticávamos obras más. Depois que temos Jesus, praticamos obras boas. Às vezes caímos no pecado e praticamos uma obra má, outra. Mas isso o Senhor Jesus Cristo perdoou, por causa que nós temos um coração submetido à sua palavra. Então, uma vez que mesmo por uma fraqueza nós caímos em pecado, Ele nos perdoa, lança no mar do esquecimento, e nós continuamos a crescer em santidade diante dEle. Olha que maravilhoso. Isso não parece mais justo para você? Uma vez que você tem a opção, e a palavra de Deus está te falando que é assim, de conhecer o seu Jesus,
Vamos olhar mais um texto aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículos 5 ao 10. Olha só o que Paulo está falando aqui nesse texto. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Qual graça? O sacrifício de Jesus. É por ele que nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Irmão, nós estamos assentados em lugares celestiais agora. Eu peguei esse texto para você entender uma coisa. Aquilo que eu expliquei agora há pouco para você, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de acontecer, Ele já nos escolheu para Deus. Também quando nós aceitamos Jesus, Ele já nos colocou assentado em lugares celestiais. Nós não estamos lá ainda, mas você vê que Paulo está falando que é como se nós já estivéssemos lá. Você tem que entender que Deus nos escolheu segundo a sua presciência, mediante as nossas escolhas. Nós escolhemos a Cristo ou não. E quando nós escolhemos a Cristo, ainda não estamos sentados em lugares celestiais, mas Ele já fala como se, para Deus é como se já estivéssemos, porque para Deus o tempo é diferente, Ele controla todo o tempo. Então, olha só, para nos fazer assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo nós estamos sentados lá já, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha só, coisa maravilhosa. Agora você entende. Aí o calvinista distorce esse texto, tá? Você viu, não é? Porque não vem pela graça, não vem pelas suas obras, aí por isso que você não tem que fazer nada. Não é isso que Paulo está falando aqui. Olha só, o que ele falou? Nós somos salvos pela graça. Qual graça? O sacrifício de Jesus, é Ele que nos salva. Sem Ele não possibilita nada. Aí ele fala assim, ó, por meio da fé. Porque olha só, como que vem a fé? A própria palavra fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus, a fé é gerada em você. Ela é gerada através da palavra. E aí você crê em Jesus. Quando você crê em Jesus pela fé, essa fé te traz justificação. E aí você recebe o Espírito de Deus e começa a caminhar em boas obras. E ele falou isso aqui, ó. Não vem das obras, porque olha só. As obras que ele está falando, porque é como se fosse assim, ó. Jesus não morreu. Aí você faz boas obras. Por exemplo, a pessoa está no mundo e ele começa a doar coisas para mendigo, ajudar a instituição de caridade, ele aparenta boas obras, né? Ele ajuda os outros quando está na necessidade, ele faz uma ação boa aqui, pega um animalzinho ali que está passando mal e faz outra aqui. Isso, aparentemente, são boas obras para o ser humano, e é de fato, ele ajuda as pessoas. Mas Deus não olha isso, porque se você não crê em Jesus, nada adianta as obras que ele está falando, não vem das suas obras só. Sem a graça, sem o sacrifício de Jesus, não adianta as obras. E nós só executamos boas obras de verdade através do Espírito de Deus. Porque veja bem, essas pessoas que executam boas obras, né, ajudam um aqui, outro ali, confronta elas para você ver. Pisa no calo delas, elas vão parar rapidamente. Elas fazem aquilo para o seu bel prazer muitas vezes, ou para aparecer algo para outra pessoa. Sempre tem uma intenção por trás. Ela não tem boas obras de fato. Ela não ama o seu inimigo. Porque Jesus falou, você fazer boas obras ou ajudar aquele que é seu amigo é fácil. Mas ajuda aquele que está te pisando, te caluniando, te xingando, te desprezando. Isso as pessoas mundanas não fazem. As pessoas mundanas são vingativas. Você vai ver isso. Que ela quer retribuir na mesma moeda, que se você pisa nela, ela vai te pisar. Você vê que a lei da justiça humana é essa, é a vingança. Você trata bem quem te trata bem, né? Muitas vezes também não é assim, e trata mal quem trata mal. Mas Jesus falou diferente. Ame a seu inimigo e ajude ele no momento de aperto. Então, você vai ver que essa é a boa obra, e é só através do Espírito de Deus. Então, ou seja, não é as suas obras só em si que te salva, porque sem o sacrifício de Jesus nada adianta. Mas uma vez que você é salvo no amado ou em Jesus, aí você vai praticar, agora você vai confirmar a sua salvação, você vai praticar boas obras, o Espírito de Deus vai escrever a lei de Deus em você, vai te ajudar a vencer a carne, que a carne está propensa para o pecado, aí você começa a andar em santidade, fazer coisas corretas, ou seja, você vai tomar o reino de Deus à força. Por quê? Porque a batalha não é fácil. Quando você está vivendo o processo de santificação, você está sendo uma pessoa de Deus, um servo, um cidadão verdadeiro, você vai ver que é pesado você vencer a carne, é difícil, muitas vezes você não consegue, você vai achar que não vai conseguir, mas se você submeter ao Senhor, você vai conseguir.
E isso é um processo difícil, doloroso muitas vezes. Não é fácil você vencer essa carne, você fazer um jejum de 24 horas, de 48 horas, não é fácil, você tem vontade de comer, você está aparentemente à frente do pecado e a sua carne querendo fazer aquilo e você não fazer, isso não é fácil. O seu inimigo te afrontando, tentando te derrubar e você tendo que amar ele. Então, são coisas difíceis de fazer, que você tem que tomar o reino de Deus à força. Mas essas obras, é o que Paulo está falando aqui, elas foram preparadas por Deus para a gente fazer. Por que Deus preparou essas obras para nós? Porque Ele preparou através de Cristo. Cristo nos possibilita a viver em santidade através do Espírito dele, de Cristo e de Deus, que está em nós, para que nós possamos viver em santidade. Entende o que Paulo está falando aqui? Não tem nada a ver, aqui não é a obra que você não tem que praticar a obra, não. Até porque se contradiz outros pontos da Bíblia falando que você não tem que praticar a obra. Olha só o que fala em Romanos 3, 23 e 24. Vou ler só os dois primeiro, depois eu vou ler o contexto. Olha só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Aí ele fala, você viu, é de graça, não tem que fazer obra, Deus não requer nada de você. Mas vamos ler o contexto, vamos lá. Então Romanos 3, vamos ler do 19 ao 24, depois vamos ler 27 ao 28, olha só. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que estão debaixo da lei, o diz. Lei mosaica, ele está falando aqui, ó, para que toda a boca seja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. A lei mosaica, você via que tinha lei lá, que ele não podia comer isso, não podia comer aquilo outro, não podia fazer tal coisa, não podia fazer outra coisa. Aquilo ali condenava eles, porque eles iam desobedecendo e ia trazendo condenação. Assim como a lei de Deus também traz condenação. Porque você, veja bem, quando você desobedece à lei de Deus, ela te condena. Quando você obedece, ela te salva. Você vai ver que o Evangelho ele é assim, em toda a sua perspectiva. Quando você leva o Evangelho para a pessoa, é para a salvação dela. Mas quando ela rejeita, aquele Evangelho que você levou para ela se torna condenação. Quando chegar no dia do juízo, ela vai ser condenada diante daquilo. Que Deus deu as oportunidades, levou o Evangelho às boas novas e ela rejeitou. E toda a criação também coopera para isso. Quando você olha para a criação, você enxerga Deus. Você enxerga o poder de Deus na criação. Você olha para a árvore, para as coisas que Deus criou, para o sol, para a lua. E eles testemunham de Deus. Então, tudo que você olha serve para a sua, e você vive, serve para a sua salvação ou sua condenação, dependendo da sua escolha. Então, quando Paulo fala que eles são debaixo da lei, é para condenação. Mas olha só o que ele fala. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei, olha só, vem o conhecimento do pecado. E de fato, qual foi a lei que Deus deu para Adão? Ele só tinha uma lei. Qual que era a lei? Não comer daquela árvore. Ou seja, a lei era para testar ele, era para ele conhecer o pecado se ele caísse nela. E quando ele caiu, ele conheceu o pecado, viu que estava nu e já caiu no pecado. Então, mas se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Viu que tem uma condição? Veja só, Jesus veio independente daquela lei. Ele veio e morreu por nós. Antes da fundação do mundo não tinha lei, não tinha nada. Deus olhou, enxergou e criou o ser humano sem lei. Não tinha criado aquele montão de lei ainda. A lei veio lá na época de Moisés. Abraão foi justificado sem a lei mosaica. Entende só? Porque ele foi justificado pela fé. Mas ele seguia a lei de Deus, ele obedecia a Deus, amava a Deus acima de todas as coisas. Você vê que as obras de Abraão são obras da fé. Porque ele praticava a lei de Deus no seu coração. Era o que Deus queria que aquele povo fizesse. Quando ele deu a lei dele, mas aí eles tiveram um coração duro e obstinado e a lei de Deus parou em tábuas de pedra. Irmão, é profundo isso, você tem que estudar, porque Abraão praticou os 10 mandamentos no seu coração. Ele amava a Deus, amava os seus próximos. Veja que ele andava em santidade, não ficava cobiçando as coisas dos outros. Quando ele estava lá com Ló, ele mandou Ló escolher, ele não tinha apego aos bens materiais, ele não tinha cobiça do que Ló tinha. Ló escolheu a parte melhor da terra para viver, enquanto Abraão ficou com a parte pior. Então você vê que ele praticava a lei de Deus sem ela ser dita ao homem. Por quê? Só pela fé, só por ele querer seguir a Deus, olhar as coisas e a grandeza de Deus, ele fez aquilo.
Entende? Então por isso que ele falou assim, sem lei aqui, ó, sem a lei, Jesus veio. Para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos se crêssemos nele. Você viu a condição? Tem que crer nele. Você tem que escolher. Se você crê, é porque você escolheu. Não tem outra coisa. Você pode escolher não crer. Essa é a condição. Para os que creem. Entendeu? Não é aquele para os que já foram escolhidos e não tem chance de sair, ou que não foram escolhidos não tem chance de voltar. Não é isso. Para os que creem. Porque não há diferença. Aí ele fala assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você viu agora, ele está falando isso. Todos pecaram. Então, tipo assim, depois que Abraão pecou, fomos separados de Deus. E aí precisava do sacrifício de Cristo. Não tinha mais jeito. E você vai ver que é tão interessante porque Cristo veio no quarto milênio, mas ele morreu por todos os de antes. Então, aquelas pessoas que estavam vivendo através do seu, mesmo tendo a lei lá para eles, o povo de Israel, eles estavam sendo salvos por causa de Cristo, não por causa da lei. A lei apontava para Cristo. Por isso que as pessoas não entendem lá o templo de Ezequiel, que tem aqueles sacrifícios, tem aquelas coisas todas, que nós vamos estudar muito em breve no canal, porque assim como a lei de agora aponta para Cristo, o que vai acontecer no milênio e lá naquele templo também apontam para Cristo. Ou seja, sem Cristo nada podia ser feito. Ele é o cabeça de toda a criação. É por meio dele e por ele que acontecem todas as coisas. A palavra fala isso, Paulo falou isso. Entendeu? Então, ou seja, a graça está ligada a isso. Você tem que entender. A graça não é você fazer obra nenhuma. Não, a graça é porque você recebeu de graça o sacrifício de Jesus. Você pode acessar ele quando você quiser. É só você escolher o Senhor e viver em santidade. Porque quando você escolhe o Senhor, aí ele te fala, ó, agora você tem que amar seu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que ajudar, e assim vai indo. A lei de Deus tem, não vamos entrar nisso, né, porque não vamos estender o vídeo. Mas você tem que seguir a lei de Deus. Paulo fala que ele deixou de ser escravo do mundo, mas ele se tornou, a palavra que está lá quando ele fala servo de Deus, ali no original está falando que ele se tornou escravo de Cristo, entendeu? Por quê? Não é porque é obrigado, mas é porque ele quis se submeter à lei de Deus. Então, ele usou uma palavra escrava para ele entender para nós entendermos como que é servir a Deus. É uma fidelidade profunda, você anda em santidade, você permite o Espírito de Deus escrever a lei de Deus em você e você viver em santidade, mesmo que a carne está te afrontando para pecar, você vence ela em oração, jejum, estudo da palavra de Deus. Você vence, entende? Então, você entendeu? Aí vamos lá, vamos ler o resto aqui, ó. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você viu? Essa redenção é gratuita, porque Cristo pagou ela para nós. Cristo pagou a redenção. Onde está logo a vanglória? Ela é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, viu? Só não é pela lei das obras, mas pela lei da fé que ela é excluída. Então existe outra lei para a gente seguir. E a lei da fé está ligada aos 10 mandamentos e assim por diante. Então, ou seja, a lei de fato ela não foi abolida. Foi cancelada a lei mosaica. Mas a lei de Deus está aqui sendo escrita no nosso coração. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei mosaica. Porque a lei de Deus está aqui, ó. Que é a lei da fé. Entende? Se você não distinguir e saber entender esses textos, você não vai entender o que Paulo está falando. Então, entenda que você é salvo porque Jesus morreu. É Ele que propiciou isso, mas você precisa viver uma vida de santidade praticando boas obras. E nós vamos entender isso agora. Olha só o que Tiago falou em Tiago 2, 1, 9 e depois o 3. Ó, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ou seja, escolhendo uma pessoa ou outra. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, pois sois condenados pela lei como transgressores. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Entende? Você viu que é uma lei onde você pratica e recebe. Você pratica e recebe. Ele fala, não fazer exceção de pessoa, porque Deus não fez. Ele entregou Jesus para todas as pessoas. E aqueles que escolhem, viu só? Não é aquele que ele já elegeu lá, independente das obras, e agora a pessoa, não importa o que ela faça. Não, porque você vai ver agora o texto, vamos ler. Já está falando assim, ó. Você tem que escolher a Cristo, não com acepção de pessoas. Jesus não fez, Deus não fez, Ele morreu por todos. Deus entregou o seu Filho para que todos aqueles, todos,
João 3,16. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele se entregou por todos. Mas se vocês fazem acepção, vocês vão cair na lei de Deus, porque vão ser retribuídos conforme vocês estão praticando. Se misericórdia, vão receber misericórdia. Se não, não vão receber misericórdia. A oração do Pai Nosso já falou isso, lembra? Perdoa nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Veja que se você não perdoar aquele que te ofendeu, você também não vai receber perdão de Deus. O perdão de Deus é condicional, irmão. Como que você foi elegido, foi eleito por Deus, sem nenhum, tipo assim, você não precisa fazer nada, isso é uma doutrina maligna. E olha só, vamos ler um texto que vai derrubar isso, que você não tem que fazer obra, que é tudo de graça. Tiago 2, 14, 16. O calvinista odeia a carta de Tiago, tá? Só para você saber, porque ela desmonta essa doutrina da eleição dos calvinistas. Olha só. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nu e estiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitáveis e fartáveis, e não lhe destes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Não parece o que é pregado hoje? Não, eu tenho fé e não preciso de obras. Não, olha o que ele falou. Mostra a tua fé sem obra que eu vou mostrar a minha fé com obra. Entendeu só? Aí ele falou, tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Você viu a parada que ele fez? Que as pessoas que acham que não precisa de fazer obra, que é só fé, o demônio também, ele crê, tanto que até estremece, mas ele desobedece, ele afronta Deus, ele quer tomar o lugar de Deus. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Viu que Abraão foi justificado não só pela fé, mas também pela obra que ele fez, de ter matado o filho dele? Ele matou no coração, porque ele desceu para o cutelo. Deus parou na hora exata. Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras da fé, viu aquela que Paulo falou ali em Romanos, obras da fé, foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura e diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Você viu? São pelas duas coisas. Pela fé e pelas obras, está claríssimo. Eu não estou falando, é a própria palavra de Deus que está falando. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Irmãos, Deus sabia que ia surgir esse tipo de doutrina, por isso que ele deixou isso claro aqui na palavra de Deus. Tem coisas que Deus deixa na palavra que você tem que estudar bastante, juntar texto, tá na entrelinha, é bem difícil de você entender. Isso você vai ver muito na escatologia e em outros textos também, outros assuntos, mas essa questão da fé sem obras, Deus deixou claro aqui, ó, tá claro. Você precisa praticar as boas obras. Deu o exemplo de Abraão, de Raabe, e tem outros exemplos na palavra. Irmão, isso é palavra de Deus. Você precisa andar em santidade. Não tem essa que Deus salvou você. Você pode perder sua salvação. Você pode um dia. Paulo falou que aquele que conheceu a Deus, eu não anotei o texto aqui, mas ele falou assim, que ele conheceu a verdade, a boa graça de Deus e se desviou, é quase impossível ser salvo novamente. Por quê? Uma vez que você conhece o Senhor de verdade, conhece a palavra, o amor dele, e você se desvia, ou seja, tem a possibilidade de você se desviar, é quase impossível você voltar, porque você se torna muito, muito pior no mundo. E você provavelmente vai se tornar uma pessoa que vai rejeitar a Deus de todo o coração. Então é quase impossível você se salvar de novo. Então, ou seja, há a possibilidade de você perder a salvação. Você está aí servindo a Deus e se você der lugar ao inimigo, ele vai te derrubar. Então por isso nós temos que estar atentos o tempo todo. Por isso a Bíblia fala, vigia, vigiai e orai. É o tempo todo, tem que estar vigiando, porque o inimigo quer derrubar. Ele quer te tirar da salvação e te levar para o lago de fogo junto com ele. Então esteja atento, não caia nessas heresias, irmão, pelo amor de Deus. Olha para a palavra de Deus, lê a Bíblia com afinco e entende o que ela está falando. Não ouve só o que eu estou falando, ouve aqui, ó, lê os textos, eu estou lendo com você, lê depois, anota aí.
Às vezes você não conseguiu juntar os textos, anota, tem outros textos que dá para ler. Eu não li todos, nós não vamos ficar aqui um tempão. Lê, olha a referência cruzada, vê outro assunto que está falando sobre isso, sobre fé, para você entender e não ficar caindo em heresias, em nome de Jesus, uma heresia maligna como essa. E o último aqui para a gente finalizar, essa é Romanos capítulo 8. Olha só, Apocalipse 21, 6, 7. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas. Olha a condição. Quem vencer, herdará todas essas coisas. É condicional. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Se fosse uma eleição que Deus já tinha feito, não tinha por que Deus falar isso. É quem vencer. Irmão, você vai para a guerra. Vamos supor que você entra na guerra. Aí você fala assim, não, eu vou para a guerra e vou ficar tranquilo, já venci mesmo, meu país é poderoso, vamos supor que é um Estados Unidos da vida, que tem bastante força de guerra, outros países poderosos. Não, vou para a guerra e não vou fazer nada, já venci, estou tranquilo. Você vai morrer na guerra. Você está entrando na guerra, Paulo falou lá em Romanos, Efésios 6, para nós revestirmos da armadura de Deus, porque nós estamos numa guerra espiritual. Se você não fizer nada, você vai morrer. É condicional, você tem que vencer para você herdar a salvação. Se você tem que vencer, você tem que lutar. E lutar é obra que você está fazendo. Então lute com todas as suas forças, porque o reino de Deus está aqui, ó, é tomada a força. Você tem que vencer para você entrar no reino de Deus. Então, e quem vencer vai receber o galardão do Senhor. Ele falou aqui. Então, irmão, procure viver em santidade, procure fazer o que é correto, procure não cair em heresias para que você não perca galardão ou não perca inclusive a salvação. Porque o maior juízo cai sobre aquele que está aqui, ó, ensinando. E eu ensino com muito temor, irmãos. E estou te incentivando, lê você mesmo. Para que Deus confie no seu coração as verdades. Para que você não fique aí caindo em heresias. Porque, irmão, Deus vai cobrar. A partir do momento que você ouve esse estudo aqui, você ouve a palavra de Deus, você não é mais indesculpável diante de Deus. Você sabe. Você ouviu. Basta agora, você tem livre escolha para dar ouvido e seguir, ou ouvir, jogar fora e viver, continuar vivendo a vida que você está vivendo. Ou eu também, mesma coisa. Nós temos a opção de escolher e que possamos escolher a Deus. Jesus falou lá, através do livro de Deuteronômio para nós, eu coloquei o bem e o mal diante de vocês. Escolha o bem, olha a dica, para que vocês vivam muito tempo na terra. Ou no nosso caso, ali muito tempo é uma figura de linguagem, é eternamente diante dele. Escolha o bem. Mas você pode escolher o mal. Então entenda que essas coisas de, não precisa fazer obra, irmão, isso é antibíblico e é estratégia do inimigo para te derrubar. Então foge disso, em nome de Jesus. Olha para a palavra e veja o que ela está falando e siga o que a palavra de Deus está falando, ok? Finalizamos aqui Romanos capítulo 8. Vamos entrar agora no Romanos capítulo 9, para a gente entender outras heresias que são contidas aqui nesses textos, beleza? Que esse pessoal fala. Então vamos lá para Romanos capítulo 9.